E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, sou o Felipe Olavo, te dá as boas-vindas, você que está assistindo, você que é novo, se inscreve no meu canal, dá o like aí. E um amigo meu, quero começar com uma historinha aqui, um amigo meu falou assim: Felipe, pô, quem tá fazendo um vídeo legal e tal, pô, mas não é você, cara, você tem que... Você é uma pessoa muito mais legal e tal. Então, vou tentar botar uma brincadeirinha aí no início dos meus vídeos, vou tentar falar de uma forma mais descontraída, beleza? O ruim é que não tem ninguém, só tem a câmera, você tá aí do outro lado, mas eu vou me adaptar a isso aí, tá? Tô me adaptando, eu vou melhorando com o tempo para fazer umas coisas legais. Então, a gente vai falar hoje sobre frações, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar, o que é uma fração? Pessoal, se você não entender o que é uma fração do início, você não vai conseguir fazer operações com ela. Porque você não sabe a ideia, você não sabe a concepção do negócio, você não vai conseguir fazer. Então, o que é uma fração? Eu trouxe uma coisinha aqui fácil. Para você obter uma fração, você tem que pegar alguma coisa, qualquer coisa que você quiser, você pode pegar qualquer objeto, tá? No caso aqui, ó, peguei um objeto muito fácil, um pedaço de papel, tá beleza? Como é que o que é uma fração? Se eu considerar isso aqui uma unidade, que no caso é uma folha de papel, eu consigo fazer frações com isso aqui, beleza? Uma fração é um pedaço desse papel, é uma parte, tá beleza? Só que o conceito de fração, que é o que eu quero falar agora, ele é um pouquinho mais... tem um detalhezinho, que na ideia de fração eu tenho a ideia de equipartição ou equipartir. O que é isso? Que palavra estranha, eu nunca ouvi falar nisso. Equi é de igual, não tem equação? Equação é igualdade. Então, equi significa em pedaços coisas iguais, beleza? Tem a ideia de igualdade. Então, equipartir, equipartição, é bem fácil, é partir em pedaços iguais. Então, se eu pegar essa folha aqui e partir em pedaços iguais, eu faço uma fração, que já entra nessa ideia aqui. Como que eu faço uma fração? É partir em pedaços iguais. Pronto, traduzir. Então, se eu pegar essa folha aqui, ó, de novo, e partir ela em dois pedaços iguais, aqui, ó, peguei a folha e parti em dois pedaços iguais. Tá vendo aqui, ó? Se eu colocar um pedaço aqui, ó, na frente do outro, igualzinho, são pedaços iguais. Então, eu posso falar que esse pedaço aqui é uma fração da minha folha, beleza? E o que não é uma fração? Vou pegar aqui, ó. Olha aqui, eu peguei a minha folha também, mesmo tamanho, e parti aqui. Só que olha só esse pedacinho aqui. Eu tenho esse pedaço aqui grandão, é do mesmo tamanho? Não. Essas partições são de tamanhos diferentes. Então eu não posso considerar isso aqui, eu posso até representar isso aqui como uma fração da folha, mas de uma outra fração. Mas eu não posso considerar que eu fiz uma fração aqui, não nasceu uma fração aqui. Então eu quero que você entenda primeiro que para fazer uma fração eu preciso partir em pedaços iguais, beleza? Pedaços iguais. Partir em pedaços diferentes, não consigo gerar uma fração, beleza? Eu posso dizer, de novo, que esse pedacinho aqui eu posso representar sob a forma de uma fração, mas isso aqui eu não estou gerando uma fração, tá beleza? E aí, a gente vai entrar na ideia de fração unitária. Fração unitária, eu nunca ouvi falar nisso, professor. É esse conceito que eu quero passar para vocês. Porque, olha só, peguei aqui um negocinho aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. O que acontece? Se você não entender como ele é gerado, você não vai entender a ideia de frações. Você vai falar, vai escrever um monte de vezes, que é o que meus alunos fazem, alguns, e não dominam aquele negócio ali. Eu quero que você entenda, beleza? No meu canal, eu quero que você entenda a matemática. Eu quero que você fique aí, ah, não, eu sei fazer um macete que dá certo, beleza? Então, o que eu fiz? Eu peguei uns disquinhos pretos, tá vendo aqui, ó? Na verdade, eu peguei coloridos.
Mas eu peguei esse disquinho preto aqui e esse meu disquinho preto vai representar a minha unidade, o meu inteiro, tá bom? E aí eu fiz um videozinho, nesse meu videozinho eu fiz um esquema, que é um pouquinho diferente, que não é aqui no quadro, que eu vou representar diversas unidades fracionárias, beleza? Eu vou equipartir esse disco aqui em vários números, diversas vezes em partições iguais. E aí você vai ver. Então, vamos para o vídeo, você vai entender melhor e depois vocês voltam para cá, tá? Vai lá, gente. Aqui eu tenho vários círculos coloridos do mesmo tamanho, são círculos iguais, beleza? Então eu vou começar aqui pelo círculo preto. O meu círculo preto é a minha unidade, tá bom? Então eu vou botar aqui o número 1, que ele vai representar a minha unidade, e a partir dessa unidade eu vou fazer algumas frações aqui, beleza? Então vamos lá. O meu círculo vermelho, eu peguei esse mesmo círculo do mesmo tamanho e dividi em duas partes iguais. Tá vendo aqui? Dividir em uma unidade em partes iguais, a gente na matemática dá o nome disso de fracionar. Beleza? Eu estou fracionando o meu círculo no caso aqui. E eu fracionei ele em duas partes iguais. Beleza? Quando a gente faz isso, quando eu fraciono e essas partes são iguais e eu juntando essas partes eu tenho o círculo inteiro, ou no caso a minha unidade, eu posso chamar isso aqui de fração. Então eu vou chamar esse pedaço aqui vermelho da fração 1/2. Por que 1/2? Porque eu peguei uma unidade, que é um círculo, e fracionei em duas partes iguais, beleza? Para ser fração tem que ser partes iguais, beleza? Não esqueça disso. E aí, esse amarelo aqui, ó, essa fração aqui, ó, peguei o meu círculo, que é uma unidade, e fracionei em 1, 2, 3 partes iguais. Qual é a fração que vai representar essa partezinha aqui? É a fração 1/3, beleza? Porque eu dividi em 3 partes iguais, tá bom? E assim, e essa ideia você pode seguir, tá bom? Aqui, dividir em 4 partes iguais. Esse pedaço aqui, eu vou chamar ele de 1/4. Posso representar ele pelo número 1/4, que é uma fração, tá bom? E esse laranja aqui? Ah, é 1/5, Felipe. Não, não é 1/5, gente. Bastante atenção. Olha aqui. Eu fracionei ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Beleza? Então, cada partezinha dessa aqui, eu posso representar como 1/6, tá bom? E esse marrom aqui, eu fracionei em quantos? Vamos contar lá? Vou te ajudar aqui que deve ficar ruim pela imagem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse pedaço aqui, que é uma fração, é a fração 1/8. E esse rosa aqui, vamos contar? Vou separar um pedacinho aqui para ficar mais fácil de contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então esse pedacinho aqui rosa, um único pedacinho desse aqui, vai ser 1/10. É uma fração bastante importante, 1/10. Você vai ver ela muitas vezes, em vários lugares. Beleza? E o último aqui, vou pegar um pedacinho aqui desse verde. Vamos contar a partir dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então essa aqui é a fração 1/12. Eu não peguei todas as frações aqui até 1/12, porque eu quero usar esses modelos aqui para fazer outras coisas com vocês, para explicar outras partes desse assunto de frações, tá bom? Então eu peguei aqui alguns que vão me ajudar a gente a pensar em outras coisas.
eu quero que você observe duas coisas nas unidades fracionárias. Então, cada pedacinho desse aqui representa uma unidade fracionária, beleza? 1/2, esse pedaço aqui, 1/3, esse pedaço aqui, 1/4, 1/6, 1/8, esse pedaço aqui representa 1/8, esse aqui representa 1/10 e esse aqui representa 1/12. Opa, voltou para cá, volta para mim aqui. Beleza, então agora você já viu algumas unidades fracionárias que eu fiz aí, algumas frações unitárias, beleza? Já entendeu como é que eu faço cada uma? Beleza, mas aí você vai falar para mim, professor, não tem só a fração unitária, não é sempre o número 1 na parte de cima da fração. Beleza, tem diversos outros tipos de frações que você já viu aí em vários lugares. Sim, que é o que a gente vai ver agora. A gente vai ver um múltiplo de uma fração. Então, quando eu pego várias partezinhas dessa aí que você viu na figura, nas fotos, quando eu pego várias delas e junto, eu tenho um múltiplo de uma, que eu tenho várias pecinhas iguais, beleza? Então agora eu fiz mais um videozinho que que eu vou falar sobre o múltiplo da fração unitária, que você vai ver várias frações que são múltiplos aí, beleza? Num esqueminha com as figurinhas mais legais, que são as figuras coloridas. Vai para esse outro videozinho aí, depois vocês voltam para cá para eu fechar o que é a fração, né? Vai lá, gente. Tô com um inteiro aqui, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 e 1/12. Tá beleza? Então, se eu pegar duas unidades, 3 unidades, 4 unidades, você vai compor uma nova fração que vai representar um múltiplo de alguma unidade fracionária. Então, eu vou pegar aqui exemplo do que eu já tenho. Vou pegar, por exemplo, aqui. Fala para mim aqui, gente. Essa fração aqui, essa parte aqui, representa qual fração? Vamos olhar aqui. Ela é composta por duas partes amarelas. Se cada uma dessas partes aqui representa 1/3, como eu coloquei ali, então aqui eu tenho 1, 2. Então aqui eu tenho, isso aqui vai representar a fração 2/3, porque eu tenho duas unidades fracionárias que representam 1/3 cada uma. Eu tenho um múltiplo, eu tenho duas partes dessa. Beleza? Então essa fração aqui, 2/3, é o múltiplo dessa unidade fracionária aqui, que é conhecida como 1/3, tá bom? E assim você pode pegar diversas. Beleza? Vou tirar esse aqui e vou dar um outro exemplo. Fala para mim, essa parte aqui do meu inteiro representa qual fração? Ela é formada aqui, ó, por 1, 2, 3 partes laranja. E cada parte laranja representa a unidade 1/6. Se eu tenho 1, 2, 3 unidades dessa, eu vou ter a fração 3/6. É bem simples, gente. Você tem que só entender esse conceito. E quando você tem a fração 3/6, você tem um múltiplo dessa fração 1/6. E que múltiplo é esse? São 3, ó. 3 unidades. Então você tem 3/6. Beleza? Então aqui, ó, 1, 2, 3. 3/6. Tá, beleza? Você tem essa unidade fracionária aqui 3 vezes. Tá bom? E aí eu vou propor uma brincadeira aí, gente. A brincadeira vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui o desenho e você vai falar para mim qual é a fração que representa.
Vou botar assim, diferente. E aí? Qual é a fração que representa essa fração do disco inteiro aqui? Quem respondeu aí? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 rosas. O rosa é quanto? 1/10. Então são 4 décimos. Acertou. Beleza? Posso dar uma outra aqui? Deixa eu tirar aqui esse rosa para não confundir. Vou botar um outro aqui. Bem fácil. E aí? Esse aqui. Já vou direto. 2 oitavos. Beleza? Quem acertou aí? Mais um. Vai lá. 30 segundos. 30 não, né? 10 segundos para responder. E aí, gente? Rapidinho. Foi? 3 quartos. Beleza? Aqui, ó. 1, 2, 3. Cada parte azul representa um quarto, então eu tenho 3 quartos. Beleza? Vai lá. 10 segundos para pensar aí. Dá o pause no vídeo, se for necessário. E aí? 1, 2, 3, 4, 5. Se cada uma dessa aqui é um 12, então essa aqui é a 5, 12. Tá beleza, gente? Mais uma última, hein? Qual que eu não peguei? Deixa eu pensar aqui qual eu não peguei. Acho que eu já peguei todas. Peguei peguei acho que todas já. Vou repetir alguma aqui. E aí? Quem já tá vendo que eu tô montando com marrom já se ligou em qual unidade, as unidades que eu tô compondo aqui. E aí? Que fração representa essa partição aqui do meu inteiro? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Se cada uma representa um oitavo, 6 oitavos. Beleza? E assim vai, gente. E aí, voltou de novo. Última vez, hein? Prometo. E agora você já viu alguns múltiplos de frações, né? Viu que começou a aparecer uns numerozinhos lá na parte de cima e a fração unitária representa a parte de baixo, né? E aí agora eu vou conceituar isso melhor para você entender o que você está lidando dentro de uma fração, tá? Como é que é a representação na matemática? Eu costumo falar para a galera aqui que é o seguinte: matemática é uma língua. Beleza? Quando eu estou escrevendo um número, quando estou escrevendo alguma coisa, uma fração, eu estou querendo dizer algo para você de uma maneira bem simples. É para simplificar, não é para complicar a matemática. Então, olha só, você viu aí em diversos momentos que eu tenho traço de fração, beleza? E eu tenho um númerozinho aqui em cima e um númerozinho embaixo. A primeira coisa que a gente viu que a parte de baixo você faz naquele vídeo lá do começo, na equipartição, quando você divide em pedaços iguais, beleza? Que é a ideia de fração unitária, beleza? E o número de cima é quando eu pego o quê? Múltiplos. Quando eu pego várias partezinhas iguais, eu tenho um múltiplo e ele vai me dar esse número que está aqui em cima, beleza? Então, por acontecer isso toda hora, aí a matemática viu assim, pô, tem que explicar o que é isso. E aí a gente inventou o que é o numerador
que é o número de cima, deu um nome para esse númerozinho que aparece em cima, e o número de baixo, faltou uma setinha aqui, ó, é o denominador, beleza? Por quê que são esses nomes? Bem simples. Vamos começar pela de baixo, que foi a primeira parte. Denominador. Denominador, se você pensar um pouquinho, não parece com denominador, né? Denome ou dá nome, é exatamente isso. Se você entender isso, pô, vai ser muito bom para você. A parte de baixo dá o nome. Ele diz em quantas partições iguais eu fiz a minha fração unitária. Tipo, 1/10. Décimo significa 10, que eu peguei o meu disquinho aqui, ó, que eu mostrei lá nos vídeos, e particionei em 10 pedaços iguais, beleza? Então, denominador dá o nome, ele diz se a minha fração unitária foi inicialmente partida em 10, em 6, em 8, beleza? 1/4 é 4, beleza? Então, isso significa que eu peguei o meu disco e particionei em 4 pedaços, beleza? Ah, entendi que você particionou em 4, é o que te diz embaixo. Mas quantas partezinhas iguais dessa de 4 você está pegando, beleza? Ah, quem vai te falar isso é o numerador, beleza? Que ele fala a quantidade de frações unitárias que eu estou pegando, beleza? Então, cada um tem uma função. O de baixo dá o nome da fração unitária, em quantas partes iguais eu dividi, e o numerador diz quantas desses pedacinhos eu estou pegando, beleza? Então, vou dar alguns exemplos aqui, ó. Olha essa fração aqui. Ela é a 2/3. Eu leio de cima para baixo normal, mas uma coisa que tem que ficar gravada aqui. 3, se eu tenho 3 embaixo, que é terço, que a gente fala assim, significa que eu peguei meu disco e particionei em 3. E desses 3 pedaços eu peguei quantos? 2. Isso tem que estar na sua mente. Quando eu te falar 2/3, tem que estar na sua cabeça, tem que vir na sua cabeça o disco, que no caso é o amarelo que eu peguei aí, tem que vir um disquinho amarelo e você vê 2 partezinhas do disquinho amarelo, beleza? Quando tem 3/5, 5, o número de baixo, diz que eu particionei o meu disco em 5. E eu peguei 3 pedaços desse, beleza? 7/8, particionei meu disco em 8. E estou pegando quantos? 7. Então, 7/8. E aqui 5/12, que é um outro exemplo. Eu particionei meu disco em 12 pedacinhos, aqueles pedacinhos lá verdes. E eu estou pegando 5, beleza? Então, eu fiz essas representações todas aí, com calma, para que você entenda e memorize. É legal que quando eu te fale uma fração dessa aqui, tem que vir na sua cabeça, na sua mente, uma imagem daquele disquinho lá e o pedaço é quantidade, beleza? Se eu estou aqui aumentando o denominador, o pedacinho, a fração unitária está menor, eu estou pegando 5, beleza? Essas coisas você tem que treinar. Se você quiser em casa, pega uma folha de papel, pega um disco, faz aí, pega um pedaço de CD, um copo e pinta e vai cortando em pedaços iguais. Vai treinando para quando você estiver na escola, você conseguir trabalhar com as frações e não ficar perdido, beleza? E na vida também. Então, esse é um vídeo inicial só para você entender como é que surgiram as frações, beleza? Vou fazer outros vídeos para você entender melhor os outros conceitos, as outras ideias, tá bom? Muito obrigado por assistir ao meu vídeo e assista aos próximos, que eu vou falar muitas coisas sobre frações de uma maneira diferente, que você não viu, que vai abrir a sua mente, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.